Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Uma das características mais interessantes que nós encontramos nos evangelhos é a realidade de que alguns grupos considerados religiosos em Israel se opuseram a Jesus. Entre esses grupos, um dos que mais aparecem no evangelho é justamente o grupo dos fariseus. E você vai encontrar em várias oportunidades Jesus entrando em conflito com os fariseus, porque eles defendiam algumas ideias que eram próprias da religião judaica, principalmente a questão da relação da pessoa que era parte do povo de Israel com Deus, e Jesus sempre apontando para esses religiosos que ele estava trazendo uma nova forma de compreensão, uma nova mensagem que o próprio Jesus vai identificar como sendo o reino de Deus. Mas aí quando nós chegamos nesse texto, parece que alguma coisa está diferente. Por quê? Quem alerta Jesus de um problema em relação a Herodes é justamente o grupo dos fariseus. O grupo que nós acabamos de afirmar que em muitas ocasiões se opõe a Jesus. E nesse texto, os fariseus, que durante todo o ministério de Jesus foram seus opositores, são aqueles que alertam Jesus que Herodes está querendo matá-lo. Por que eles fizeram isso? Qual seria o motivo? E aqui é importante a gente perceber um aspecto daquela sociedade que para nós hoje acaba passando despercebido. Os fariseus eram entendidos como um tipo de grupo de fora em relação aos discípulos de Jesus. Eles não andavam juntos com os discípulos de Jesus. Mas, quando o assunto era a relação com Herodes, os fariseus eram muito mais próximos do grupo de Jesus do que daquilo que defendia Herodes, e por isso eles alertam Jesus de que Herodes queria matá-lo. Mais ou menos como aquela expressão que é muito comum a gente ouvir, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Quer dizer, entre o grupo de Jesus e o grupo de Herodes, os fariseus olhavam e falavam: não, Herodes é pior, então deixa eu alertar Jesus aqui, porque entre o grupo de Jesus e o grupo de Herodes, eu prefiro o grupo de Jesus. E é isso que o texto mostra. Eles alertam Jesus de que Herodes estava querendo matá-lo. Mas é interessante a gente perceber que Jesus não se sente ameaçado, ou seja, a ameaça de morte não interrompe a missão de Jesus. E a resposta de Jesus é muito interessante. Ele chama Herodes de raposa. Ele diz: vai lá e diz para aquela raposa. E essa expressão também tem um significado bastante claro naquela sociedade. Para hoje a gente diria, não sei o que ele quer dizer com isso, mas na tradição principalmente dos rabinos,
no uso que os rabinos faziam da linguagem, quando você tinha alguém que era um grande opositor, ele era visto como um leão. E quando Jesus diz, vai dizer para aquela raposa, é como se ele tivesse dizendo, ele não me traz perigo nenhum, não tenho nenhum medo dele. Ele não é um leão, ele não é uma grande ameaça, ele é só uma raposa. E essa é a resposta de Jesus. Ele chama Herodes de raposa, entendendo que ele era um perigo menor. E a resposta de Jesus, o que ele manda dizer a Herodes, é muito significativa. Ele diz, eu vou continuar expulsando demônios e curando, hoje, amanhã e depois de amanhã. E essa expressão também é uma linguagem própria da época que Jesus usa, quando ele diz que estará expulsando demônios e curando. Em outras palavras, ele estaria dizendo, eu vou continuar levando a vida às pessoas e trazendo para elas a mensagem do reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Herodes não está com essa bola toda e eu não vou abandonar o meu ministério e deixar de levar a vida às pessoas por causa de uma ameaça como a dele. Ele não é um leão, ele é só e tão somente uma raposa. E aí na resposta de Jesus, nós vamos ver a maneira como Jesus olha para a cidade de Jerusalém. E ele diz, um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. E essa maneira de Jesus falar a respeito de Jerusalém não é aleatória, pelo contrário, Jesus está aqui entendendo, como era comum na época, a cidade de Jerusalém como o centro do poder político, do poder religioso e do poder econômico de Israel. Se você olhar para o Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento, com raríssimas exceções, estavam sempre alheios ao poder, mas sempre iam até aqueles que exerciam autoridade para apresentar para eles os seus pecados e exigir que eles mudassem de atitude para que o povo voltasse a seguir a vontade de Deus. Em outras palavras, os profetas eram entendidos no Antigo Testamento como a boca de Deus. O que Deus tinha para dizer ao seu povo eram os profetas que diziam. E esses profetas, assim como Jesus, nunca combinaram com os centros de poder e sempre foram críticos àqueles que detinham o poder. E por isso foram mortos, todos eles no Antigo Testamento. E não será diferente com Jesus, que também vai ser rejeitado e vai ser morto por decisão dos poderosos de Jerusalém. Não se esqueça que Jesus foi condenado por dois tipos de autoridades: pelas autoridades de Israel, e essas autoridades eram políticas, econômicas e também religiosas, e também pela autoridade de Roma, que concorda com o julgamento do povo de Israel, dos líderes de Israel, e condena Jesus à cruz. Aqui o que nós encontramos é Jesus se identificando ou se colocando no rol dos profetas, daqueles que anunciam a vontade de Deus e que sabem que isso vai trazer para ele consequências muito difíceis. E Jesus então vai ser realmente recebido em Jerusalém, inicialmente pelo povo, com saudação. 3 dias depois, ele estava sendo julgado e estava sendo morto por conta de continuar falando a respeito do reino de Deus. E a afirmação de Jesus a respeito de Jerusalém se torna ainda mais ampla no versículo 34, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros. E essa expressão de Jesus torna claro que quanto mais próximo ao poder e quanto mais poder se adquire, menor é a abertura para
a mensagem do reino de Deus. Nós vamos encontrar em todo o Evangelho Jesus indo de um lugar para outro, e as pessoas se aglutinavam, se aglomeravam para ouvi-lo, para pedir que ele curasse os doentes, que ele fizesse milagres, até o momento em que ele entra em Jerusalém. Aí já não tem mais nada disso, as pessoas já têm outra opinião a respeito dele, e pior, aqueles que estavam próximos ao poder e investidos de autoridade se fizeram refratários à mensagem de Jesus. E Jesus então se coloca como um dos profetas para deixar claro que a abertura para o reino de Deus não combina com a adoção de outros poderes, sejam eles religiosos, políticos ou econômicos. Por isso você vai encontrar em todo o Antigo Testamento, e não é diferente em Jesus, sempre a insistência em proteger os fracos, acolher os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Esses estão abertos a receber a mensagem do reino. Quem está ligado ao poder, quem manda, quem decide, não quero nada dessa conversa de Jesus, porque isso aí vai ter que mudar a minha posição, e eu não tenho nenhum interesse em abrir mão da posição que eu já tenho. Tudo e todos em Jerusalém não tinham nenhum interesse na mensagem de Jesus, porque exigiria deles mudança de atitude. E sabe de uma coisa? Hoje em dia, mesmo quando nós não estamos ligados a algum tipo de autoridade, nós temos a mesma resistência ao reino de Deus. Eu gosto sempre de usar uma expressão: eu gosto muito da mensagem do Evangelho, até a página 3. A hora que começa a entrar naquela história de amar o inimigo, de perdoar o que te persegue, aquele negócio todo, essa parte eu não gosto muito não, tá? Então eu gosto muito do Evangelho, eu gosto da mensagem de Jesus, da graça de Deus que nos alcança e que nos salva. Que coisa linda, que faz com que a gente viva em comunidade, mas eu vou só até aí, né? Quando entra nessa parte aí, não, você precisa aprender a conviver com o outro que é diferente, que tem outra maneira de pensar, que tem outra maneira de ver a realidade, e que você tem que aprender a conviver com ele, porque ele, sendo diferente de você, também é filho de Deus. Essa parte aí eu não gosto muito não, né? Pula. É exatamente essa atitude que nós encontramos em Jerusalém. A gente gosta de Jesus até onde não tem que mexer na minha condição, nos meus privilégios. E uma coisa que não podemos perder de vista é que a mensagem de Jesus do reino de Deus é uma mensagem extremamente exigente. A mensagem de Jesus, se você for olhar naquilo que Jesus ensina, é absolutamente impossível de ser colocada em prática. E o que eu estou querendo dizer com isso? Dá uma olhadinha no Sermão do Monte. Ouviste do que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: se você odiar o irmão, já pecou. Ouviste do que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se você olhar para a mulher do próximo com uma segunda intenção, já pecou. Não precisa do ato, só precisa da intenção. Ixi, se já era difícil cumprir a lei do jeito que era, imagina agora. Aí é que não dá mesmo. Pois é. E aí você vai dizer: mas então não tem jeito. E Jesus então vai dizer: não, no reino de Deus não é a sua obediência, não é a sua fidelidade, não é a sua capacidade, mas é a graça de Deus que te dá a condição, a capacidade de viver alinhado com os valores do reino de Deus. Para isso, o que você precisa fazer? Adotar os valores do reino de Deus. Em quê? Em tudo. Nas relações familiares, nas relações dentro da igreja, na convivência com o vizinho, na convivência com aquele colega que é o oposto da gente e é
chato pra caramba. É, exatamente, é ali. Ah, mas pastor, é muito difícil. Bem-vindo ao reino de Deus. É assim que ele funciona. É assim, e é essa a exigência que Jesus coloca. Por isso, Jesus vai dizer: olha, eu quis, como uma galinha, juntar todos vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Ele fala isso de Jerusalém. Por quê? Porque ia ter que mudar. E eles não estavam dispostos a mudar. Não é diferente nos nossos dias. A gente gosta da mensagem do Evangelho, acha maravilhosa e linda, desde que não tenha que me mudar muito, desde que eu possa continuar sendo o mesmo de sempre. Não. O reino de Deus tem uma exigência que vai além daquilo que a gente gosta de ser. Ele quer nos transformar em alguém que esteja à imagem de Cristo e, portanto, alguém que seja como Deus quer que seja e não como a gente quer. Por isso, a resposta de Jesus diante de Jerusalém é dizer: a casa de vocês que rejeitou o Evangelho ficará totalmente abandonada. E seria aqui uma forma de Jesus estar dizendo que, por eles não receberem Jesus, eles estavam agora perdendo o apoio de Deus. E sabe de uma coisa? Tem gente hoje nas igrejas que está exatamente nessa mesma condição. Eu gosto da mensagem, mas por favor, não mexa com a minha personalidade, com as minhas características, ou para usar uma palavra bem difícil, com a minha idiosincrasia. Deixa eu ser como eu sou, né? Não queira me mudar, não. O pastor não tem que mudar ninguém. Quem tem que nos transformar é a presença do Espírito na nossa vida, que anda conosco e que faz com que a gente entenda aquilo que nós devemos ser em sintonia com os valores do reino de Deus. E o texto termina com Jesus dizendo: olha, vocês não vão mais me ver, a não ser quando eu aparecer novamente, e vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer no próprio Evangelho, quando Jesus entra em Jerusalém. E aí você diz: puxa, então agora eles entenderam. Não, foi só na hora de entrar na cidade. Poucos momentos depois, estavam lá gritando: solta Barrabás, prende Jesus, solta Barrabás. Essa é a realidade de quem ouve o Evangelho, acha bonito o Evangelho, mas não adota os valores do reino para a sua vida. O que Jesus quer, assim como o texto nos diz, é nos colocar debaixo das suas asas como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Não seja resistente ao chamado de Jesus. Ele quer que a gente siga aquilo que ele ensinou, não pela metade, não uma parte, não aquilo que nos agrada, mas principalmente aquilo que ele nos ensina de maneira clara: a amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, seja ele quem for, como nós amamos a nós mesmos. Que nós possamos ouvir a mensagem de Jesus e possamos, assim como ele, adotar na nossa vida os valores do reino de Deus, para que assim a gente seja cada vez mais parecido com ele e menos com quem a gente já é. A gente já se conhece, nós precisamos ser melhor do que somos. E isso não é fruto da nossa habilidade, isso é fruto da nossa abertura para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs. Amém.